Olá, pessoal, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos, bem-vindas a mais uma edição do JBR News. É uma parceria entre o grupo Imagem e Credibilidade e o Jornal de Brasília. Hoje é segunda-feira, 17 de maio, começando uma semana onde certamente todos os focos, todas as atenções estarão voltadas para as sessões da semana da CPI da Covid. Afinal, teremos depoimentos importantes, estratégicos, começando com o depoimento marcado para amanhã, terça-feira, do ministro das Relações Exteriores, do ex-ministro Ernesto Araújo. Eu, Estevão Damásio, juntamente com Rodolfo Lago, vamos tentar adiantar para vocês, né, as consequências possíveis dos depoimentos desta semana, tentar traçar o cenário sempre com muita responsabilidade, aproveitando os anos de bagagem e a própria cobertura do Congresso Nacional. Bem-vindo, Rodolfo Lago. Tudo bem, Estevão? Tudo bem, nossos amigos, nossos seguidores? Um abraço para o Alexandre, que hoje não pôde participar. Alexandre Jardim. Amanhã ele estará de volta. É, Amanhã, Alexandre Jardim de volta. Estevão, assim, o governo, né, os governistas, o Palácio do Planalto, todos estão bem preocupados com esses depoimentos dessa semana. Apesar do ex-ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, ter conseguido um habeas corpus que parcialmente, né, o preserva de prestar o depoimento na quarta-feira, né? A decisão do ministro Lewandowski, né, Ricardo Lewandowski, do Supremo, foi no sentido de que ele pode ficar calado ao responder perguntas que possam incriminá-lo, mas não pode ficar calado para responder coisas que envolvam terceiros. Aí a gente vai ter que ver Incluindo até o presidente, presumo, né? Exatamente. Aí a gente vai ter que ver como é que isso vai se dar na prática, né? Os senadores estão ali se preparando para ver como é que fazem as perguntas aí baseadas nesse princípio colocado pelo Ricardo Lewandowski, para ver se extraem dele o máximo possível de coisas. Na quinta-feira tem um outro depoimento que também pode ser importante, que é o depoimento da secretária de Gestão e Educação em Saúde, Maíra Pinheiro, que ficou conhecida como Capitã Cloroquina, né? Ela é que teria feito aquela reunião lá em Manaus e tal, né, para defender, levando especialistas para defender a cloroquina, e que teria tido, para alguns como resultado, aquela tragédia que houve lá em Manaus, porque o governador do Amazonas teria embarcado, né, nessa onda, né? Ela também está tentando conseguir um habeas corpus para ficar na mesma situação do Pazuello. Mas, apesar dessas coisas, Estevão, o governo está preocupado, porque não sabe se isso daí resolve a situação, né? Talvez, em termos de imagem, seja até pior, talvez, Claro. o ministro Pazuello e a Maíra irem lá e, diante das perguntas, ficarem calados, porque ficaram calados diante de determinadas perguntas, e na hora de ficarem calados, eles vão estar ali dizendo claramente que, se eles responderem aquilo, eles se autoincriminam. Então, é uma situação um tanto quanto complicada, né? Vai ficando Deixa eu cada... só abrir um parênteses, Rodolfo, porque você foi certeiro. É, Do ponto de vista, fazendo uma análise muito racional, embora o prejuízo fosse tremendo para o próprio governo, era melhor, racionalmente falando, eles não responderam sobre nada. Porque a partir do momento em que eles vão se declarar impedidos diante de determinadas questões, eles vão dar à comissão parlamentar de inquérito os caminhos para aprofundar investigações acerca dos exatamente. temas em que eles não puderam falar. Falar. Exatamente. Então é uma situação bastante complicada, né? Bastante delicada. E o governo vai ficando, né, cada vez mais, me parece, Estevão, com poucos argumentos para defender esse caminho que adotou, né? O presidente da CPI, o Omar Aziz, até em entrevistas aí que ele deu
durante aí o fim de semana, ele falou muito isso, que uma das curiosidades que ele tem, na verdade, é uma das curiosidades que eu tenho também, é saber quem colocou na cabeça do presidente Jair Bolsonaro essa ideia de que esse tratamento com cloroquina poderia ser eficaz. De onde surgiu isso? Isso daí saiu da cabeça de quem? Ele fala, certamente aquela minuta de decreto para alterar a bula da cloroquina, aquilo certamente foi feito por algum especialista. Importante saber quem, né, que tipo de interesse está envolvido por trás disso e aonde que o presidente Bolsonaro pretendia chegar ao ficar e ainda continuar defendendo uma medicação que não tem nenhuma eficácia comprovada para combater a Covid-19. E aí, só terminando aqui, concluindo, Estevão, antes de devolver a bola, temos aí o Ernesto Araújo, né? Que, embora não esteja diretamente envolvido nessa questão da cloroquina, também deve ser um depoimento complicado, né? Porque aí são essas questões diplomáticas, né? Que fizeram com que o Brasil tivesse problemas com a China, tivesse problemas com a Índia, que são países que são produtores, né, dos insumos para a produção da vacina, né? Então, esse é um segundo problema ao mesmo tempo. E outra coisa, bem, só lembrando, desculpa, que até tem uma relação direta com a questão da cloroquina, porque há uma informação de que enquanto ele não fez gestões para obter os insumos das vacinas e as vacinas, ele teria feito gestões junto à Índia para obter os insumos para produzir cloroquina. Então, esse também é um depoimento que deve ser complicado para o governo. Tanto que nos bastidores comenta-se que, em razão do tom mais explosivo, digamos assim, do ex-ministro Ernesto Araújo e da gama de informações que ele possui, o Planalto estaria muito preocupado. E é um depoimento estratégico, sim, porque, embora, obviamente, a personagem central desse enredo seja o Ministério da Saúde, por razões óbvias, né? Lida diretamente com a saúde pública, é responsável pelo Programa Nacional de Imunizações, responsável pela logística em nível nacional, mas em função das matérias-primas das vacinas serem produzidas, especialmente na Ásia, né? Na China e na Índia, o Ministério das Relações Exteriores teve um papel tão estratégico quanto o Ministério da Saúde. E, obviamente, afirmações de cunho ideológico não ajudaram em nada. Ao contrário, serviram para criar barreiras contra dois países que, ironicamente, são parceiros do Brasil no chamado BRICS, né? O Grupo dos Países em Desenvolvimento. Brasil, África do Sul, China, Rússia e Índia. Nós não soubemos aproveitar os louros desta parceria. Rodolfo, eu acho que hoje as nossas apostas já são óbvias, né? Eu aposto muito nesse depoimento amanhã do ex-ministro Ernesto. E você? Eu também. Eu acho que não tem muita saída. Eu acho que, de novo, as atenções vão estar voltadas para a CPI da Covid, né? E para esses desdobramentos, né? E aí, por outro lado, ver como o presidente vai reagindo, né, Estevão? Porque vai ficando raivoso, vai sendo cada vez mais agressivo, e isso parece que já começa a ter reflexos fortes na popularidade dele, se estiver certo, se estiverem certos os números que apareceram na semana passada na pesquisa do Datafolha, né? Vamos checar também como será o posicionamento do relator Renan Calheiros, logo após a conversa que ele teve com o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco. Né? Nessa conversa, o presidente do Senado teria até aconselhado ao relator para ser eu acho que menos ele precisa pele, baixar a né? Ter bola uma um postura mais, baixar a bola um pouquinho. Eu não acredito, né? Especialmente com o depoimento de amanhã do ex-ministro Ernesto. Mas vamos apostar nossas fichas, então, que essa CPI possa, de forma responsável, nesta semana, avançar, né? no que tem que se atingir
com o objetivo central, que é realmente apurar supostamente omissões e erros que aconteceram no governo Jair Bolsonaro. Rodolfo, então amanhã, com Alexandre Jardim, estaremos de volta. Né? É isso aí. Até amanhã, então. Grande abraço aí para todos. Lembrando que esse conteúdo está no jornaldebrasilia.com.br e no imagemcredibilidade.com. Até mais, pessoal. Tchau, gente.